Olá pessoal, boa tarde. Como todos sabem, eu sou Alfredo Machado e hoje venho aqui para vos falar especificamente sobre o próximo fim de semana, o dia de Todos os Santos, dia de Finados ou dia dos Fiéis Defuntos, chamem-lhe o que entenderem. O dia de Finados, que é aquele dia que nós todos dedicamos parte daqueles que já partiram, é uma ocasião, uma altura em que muitas pessoas, muitos pensamentos, muitas mentes estão preocupadas e a pensar nesses entes que já partiram. Portanto, podem estar esquecidos durante meses, às vezes durante um ano, em alguns casos. Mas nesta altura as pessoas despertam. Isto faz com que a nossa força do nosso pensamento se fixe mais nestas entidades, nestas pessoas que partiram. E quando nós focamos o nosso pensamento nestas pessoas, elas despertam. É como que chamarmos por elas, é como que mexermos no sossego, no descanso, no repouso delas. Não é que elas estejam de todo repousadas. Algumas estão por aí à espera de solução de problemas, de situações, de fé, de oração. Não conseguem transmitir-nos, mas estão ansiosas para que isso aconteça. Muitos de nós, quando partirmos, vamos ficar, não vamos subir, não vamos ficar num paraíso tremendo. Depende daquilo que fizermos neste mundo. Se não o fizermos, quando chegarmos ao outro lado, vamos também, de certa forma, cumprir aquilo que não foi cumprido nesta. Se alguma coisa nos prende e nos condiciona pela mente de alguém, pelos pensamentos de alguém, ou pelo que fizemos, ou pelo que os outros ainda reservam e conservam na sua memória sobre nós, nada é esquecido, nada fica para trás. Tudo fica por resolver e para resolver. E esses gentes que partiram vão ser, de uma forma indireta, mexidos, tocados por nós, por nosso pensamento, porque o mundo espiritual, o espírito que temos dentro de nós, move-se com o pensamento. Algumas coisas passam-nos ao lado um bocadinho, nós vivemos uma situação de vida consciente, só que o nosso subconsciente vive um pouco isso. E ao pensarmos neles, e ao serem, imaginem estas tradições, quantas pessoas pensam naqueles que partiram nesta altura, quantas pessoas estão preocupadas com os que partiram nesta altura, quantas pessoas estão preocupadas com as flores, com aquilo que vão colocar no cemitério, na campa daqueles que partiram, e às vezes não foi um, foi dois, foi três, às vezes conciliação com familiares, ou seja, há um recrudescer de preocupações com essa situação. E sempre que nós chamamos ao nosso pensamento os entes queridos, os entes que partiram, às nossas preocupações, às nossas lembranças, estamos, porque movemos o pensamento, mesmo em silêncio, estamos a mexer com eles. E acontece o seguinte, nesta altura e por esta ocasião, podem acontecer situações diferentes também em vocês. E quais são essas situações diferentes? Vocês podem, eventualmente, neste período, além da nostalgia, da tristeza que a ocasião proporciona, ter a sensação, também de acordo com a vossa sensibilidade espiritual ou mediúnica, que todos temos um pouco, uns mais, outros menos, todos temos capacidade de mexer com o nosso pensamento e o que vai acontecer. Estas energias vão andar por aí. Sempre que alguém pensa em nós, ou sempre que nós mexemos com alguém que já partiu, estas energias levantam-se. É como a poeira que está depositada no chão e levanta no ar e começamos a sentir, às vezes, poeira nos olhos. Mas aqui não é poeira nos olhos que vamos sentir de outra forma. Vamos sentir de certo jeito, algum sofrimento, alguma dor, alguma preocupação, alguma instabilidade, alguma inconstância. Pode surgir-nos aqueles sintomas característicos de um trabalho feito, por exemplo, uma dor de cabeça, uma depressão, uma certa tensão dentro de nós, uma certa energia estranha que mexe connosco. Porquê? Costuma-se dizer, não anda o diabo à solta, não, senhora. Andam os espíritos em revolução, porque nós, inconscientemente, porque é a época que nós dedicamos a isso, mexemos com eles porque lhes dedicamos este dia e há muitas mentes, muitos pensamentos a pensar no mesmo ao mesmo tempo.
E por esse motivo é que eu estou aqui a falar convosco, para vos chamar a atenção desta sintomologia que está associada ao período dos fiéis defuntos. Também é nesta ocasião que as pessoas ligadas à área, uma grande parte delas, tarólogos, videntes e médios, param com os seus trabalhos de ajuda às pessoas, especialmente naqueles 2 dias que antecedem, até 2 dias, 2 dias depois. Porque estas energias andam a mexer-se, elas perturbam. É provável que todos vocês, antes deste período, tenham sintomas e sensações às vezes desagradáveis. Não tem a ver propriamente, porque as coisas misturam-se, não tem a ver propriamente, muitos deles, com trabalhos que vos fizeram, invejas que vos tenham, mas sim porque esse fumo anda no ar. Quero chamar-vos a atenção sempre que se aproxime e chegue o período de todos os santos, fiéis defuntos, finados, deve-se ter uma atitude passiva perante a situação. Devemos recorrer à oração, que é o que, de certa forma, contribui para que a outra parte se sinta mais confortada. É com fé, com oração. A oração é uma canalização do nosso pensamento para a ajuda a nós e a todos, a este mundo, porque todos sofremos com o que se passa, e aos outros que partiram também. No meu YouTube tem aí orações, tem aí vídeos de orações, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 18, Pai Nosso, Ave Maria, Salve a Rainha. Recorram à oração. Se quiserem ouvir através de vídeo, podem fazê-lo simplesmente, mas refugiem-se na oração, porque a oração também é cura. Porque é que nós temos sofrimento e temos às vezes sensações desagradáveis connosco? Porque o mundo espiritual vem ter connosco o bom e o mau. Andai de tudo. Os nossos que partiram, há os bons e há os maus, aqueles que andam por aí. E por vezes alguns ainda continuam a fazer aquilo que sempre fizeram, a fazer mal, preocupados com a raiva, com a inveja, com o ódio. Por mais que nós tenhamos uma boa fé ou dedicar-lhes um dia todo o ano, eles não deixam de não ser o que são e não deixam de todos, em geral, precisar da nossa oração, da nossa fé e da nossa pedir por eles, já que eles nos despertam, pedirmos a Deus para que lhes dê uma indução de pensamento, que eles despertem para o caminho da luz, para o caminho do bem. Essas sensações que vos podem surgir também têm forma de a resolver, de a atenuar. Já vos falei na oração, vou-vos falar noutra coisa. Não é demais, neste período, colocarmos eventualmente velinhas a arder, mas nas alminhas, naqueles lugares destinados àqueles que partiram. Na região norte, aqui no nosso país, em Portugal, existem nichos ao longo dos caminhos das estradas que lhes chamam alminhas, onde se faz dedicação àqueles que partiram. Colocar em função ímpar, 1, 3, o que vocês quiserem, 5, 7, 9, é sempre bom fazê-lo para iluminar o caminho dos que partiram, para que Deus sinta essa mensagem e os chame e lhes dê um certo conforto e uma certa paz e harmonia e para que os chame para si. Nós também podemos manifestar essa vontade e esse desejo, libertarmos dos que partiram, pedir também neste período ao anjo da guarda daqueles que partiram, que os tenha em bom lugar, se não os tem, que lhes toque profundamente e que os encaminhe para o pé dele. Enviar e manifestar a nossa vontade de encaminhamento desses espíritos, dessas pessoas. Nós não os vemos, mas vamos focar o nosso pensamento neles e falar com eles com o nosso pensamento, enviá-los e dizer-lhes que se ponham ao pé de Jesus, que Jesus tem o caminho para eles, que peçam perdão por tudo o que fizeram, porque Deus não é castigador, Deus perdoa. Também podemos nós, na sintomologia mais desagradável, fazer um banho de descarrego. Todos sabemos que o sal é ótimo, as plantas aromáticas que nós conhecemos, arruda, alecrim, eucalipto, louro, oliveira, funcho, casca de alho, casca de cebola, todos são úteis para fazer defumação ou mesmo banhos de descarrego. Portanto, em função ímpar, o tipo de planta, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, podem usar, fazer um banhinho de descarrego. No caso das plantas, juntar sempre uma colherzinha rasa de sal em 2,5 litros, 2 litros de água, ferver 2 minutos e depois deixar arrefecer à temperatura ambiente e verter pelos ombros abaixo. Pensamento em Deus, rezar 3 Pai Nossos, que é muito bom. Podem fazer só com sal, vinagre e álcool também. Numa bacia com água quente, um punhado de sal, 3 esguichos de vinagre e umas gotas de álcool, diluir, pôr os pés dentro, passar essa água até aos joelhos, pensamento em Deus, rezar 3 Pai Nossos. Isto dá-nos um certo alívio para ultrapassar esta fase. Não recomendo que qualquer tipo de trabalho que mexa com o mundo espiritual seja feito nesta altura também. Portanto, qualquer coisa que estejam a fazer, se começou, continua até ao fim.
inícios de qualquer trabalho a partir de quinta-feira, recomendo que não o façam, que deixem para depois, para uma semana depois. Suportem, aguentem com o banhinho de descarrego, está bem? Com fé e com oração, que é essencial. Deixem os vossos espíritos, que foram agora chamados por vocês, alertados, aviltados por vocês, deixam-nos na paz deles, na paz do Senhor, não mexam com eles, simplesmente dediquem-lhes aquilo que eu lhes recomendei. Oração, façam-no com muita fé, não é fazer por fazer, com fé e com devoção. Às vezes a oração é mais um veículo de canalização do nosso pensamento bom, no sentido de ajudar aqueles que nos tocaram e que preenchem um espaço dentro de nós. Portanto, o Dia de Todos os Santos é um dia dedicado a esta situação. Ok? Portanto, meus amigos, era isto que eu queria falar convosco a respeito da época que estamos a atravessar, da época que se está a aproximar e que recomendo a todos um certo cuidado e uma certa sensibilidade para com a situação. Era este o assunto que eu queria falar. De qualquer maneira, vocês continuam no meu canal. Quem não está no meu canal, subscreva o canal, porque é muito importante manterem-se próximos, manterem-se ligados ao meu canal. Tenho lá orações, tenho lá conselhos, indicações úteis para a vossa vida, para o vosso dia-a-dia e para que vocês construam nesta vida aquilo que alguns que já partiram não conseguiram fazer. Vocês estando perto de mim, estão mais próximos da verdade, da honestidade, do bem, da bondade, da caridade. Nunca hesitem em ajudar quem quer que seja. São princípios que nós devemos manter connosco. Temos que ser verdadeiros. Acima de tudo, não é verdadeiros à sombra do que os outros veem, mas à sombra da nossa consciência. Temos que o ser intimamente. Humildade para aceitar as situações, para aceitar o que vier de bom e de mau. Se estivermos com Deus, Deus às vezes está-nos a pôr à prova, está a deixar que nós suportemos certas cargas negativas para nós reagirmos ou não reagirmos. Vamos ter a humildade de aceitar certas coisas que nos acontecem. Ajudar os outros não significa dar-lhes dinheiro, podemos dar um abraço, desejar-lhes o bem, não enviar ódios, nem raivas, nem invejas para as outras pessoas. Já é ter caridade para com os outros. O amor incondicional. O amor não é aquele que vocês conhecem, aquela situação obsessiva por alguém, por outra pessoa. Não, o amor é aquele nós desejarmos o bem do outro ao ponto de, se for bom para ele, afastar-se de nós, e se isso for a melhor forma dele estar na vida, é desejar-lhes bem. Esteja ele onde estiver, desde que ele esteja a satisfazer aquilo que são as suas maiores ambições. Perdoar o mal que nos fazem. Portanto, não ter ódio, não ter raiva, é uma forma de perdoar. Não é só, eu perdoo-lhe, mas não esqueço. Não pensem desse jeito, está bem? Perdoar. E, acima de tudo, perdoar aos nossos inimigos. Deus deixou-nos esta mensagem, amar os nossos inimigos. Ter fé. Ter fé significa, sempre que nós pensemos lá em cima, naquele que está acima de todos nós, acreditarmos que um dia ele tem algo para nós. E não é esperar e ser ansioso e querer que seja já para amanhã, para depois. Não. Ele vai ter um dia. Tudo que construirmos nesta vida, toda a nossa fé que tivermos em acreditar sem condições, nós vamos ter o retorno. E um dia vamos ter aquele lugar à nossa espera. A esperança é a última a morrer. Ouviram essa? Portanto, a fé não pode existir sem esperança. É ter sempre na esperança que tudo será melhor. E será mesmo. Portanto, muitos dos nossos fiéis defuntos não estão. Tínhamos o nosso carinho para com eles, com alguns não tivemos tanto assim, não foram as coisas felizes tantas assim, no entanto, eles já estão a sofrer pelo que fizeram, pelo que foram e pelo que ainda não acreditaram que podem mudar. Mesmo quem está do outro lado também tem que ter momentos ainda de arrependimento, de fé, tem que olhar para Deus e ter a coragem de pedir perdão por tudo o que fez, porque ele está a sofrer pelos erros que cometeu e muitos deles estão ligados a nós e são nossos familiares. Alguns dos nossos que partiram também estão preocupados connosco, também se preocupam connosco, às vezes quando nós cometemos alguns erros, mas o nosso espírito poderá prevalecer se nós nos focarmos, nos canalizarmos na energia de Deus. Partilhem, subscrevam o meu canal. Foi isto que eu vos quis transmitir hoje, certo? Quero a todos desejar-lhes ótimo dia e que a fé fique convosco. Era esta a minha mensagem de hoje para vocês. Obrigado.